Olha, e na questão da Eneida? Eneida foi o livro escrito por Virgílio. Eneida, o mito do nascimento de Roma. Quando aconteceu isso? Aconteceu na chamada plenitude do tempo, dita por Paulo. E Marcos 1,15 dizia: o tempo se cumpriu. Sabe o que significa? A plenitude do tempo chegou. Né? Quer dizer, não era o fim do mundo, era a primeira vinda de Cristo. O tempo se cumpriu e o reino dos céus, né? O reino de Deus, Alahá, no linguagem da linguagem peshita, da Bíblia peshita, Alahá, de Deus. Chegou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse tempo foi um tempo de muita cultura, inclusive. Foi esse tempo da plenitude do tempo, com Virgílio, Cícero, quase comparado ao iluminismo, quando surgiu Voltaire, grandes pensadores, as pessoas ficaram iluminadas e rejeitaram os dogmas da Igreja Católica, aquela ignorância, né? O Sol era o centro da Terra, quer dizer, a Terra era o centro, e o Sol era o centro, né? A Terra não é o centro. Agora se sabe que o Sol está lá no centro e todo mundo gira em torno dele. Ele ilumina os planetas, né? Dá vida ao planeta, o Sol, energia. Então, em Marcos 1,15 dizia: o tempo se cumpriu. Como? Se cumpriu naquele período em que, a rigor, nós diríamos: não é um tempo tão. Não é um tempo cristão, não é um tempo messiânico, né? Jesus chega num tempo em que o paganismo, Otávio, fazia a estátua de si mesmo, dizia que era Deus. Aquela história de Ave César veio naquele período, na plenitude do tempo. Ave César, aí veio com Otávio, ele também virou divino, então era Ave César, e houve uma grande estabilidade, uma grande riqueza e estabilização do Império Romano. Foi um tempo de muitas culturas, muita guerra, muita intriga, toda sorte de desavença e intensa luta pelo poder. Essa plenitude do tempo aquilo que se dizia na Europa, dizia Zeitgeist, o espírito do tempo. Qual era o espírito do tempo? Zeitgeist no tempo de Otávio. Era um imperador divino, poderoso, que estabeleceu Roma como cabeça de todas as nações. É chamada Pax Romana. Com Otávio, não tinha mais guerra. Ele acabou com todos os inimigos, não tinha mais guerra. Era Roma e mais nada. E ali, esse foi um tempo de muita cultura. Claro, Virgílio, Cícero dominou a cultura. Na plenitude do tempo, Zeitgeist, espírito do tempo, se forma com seus autores, os imperadores de Roma, Cleópatra do Egito, os filósofos Cícero e Virgílio e o grupo político religioso Zelotes. Um quadro bonito, não é? Estava lá pronto as coisas. Jesus chega exatamente nesse momento. Aí o mito do nascimento de Roma estava na mente das pessoas, judeus, romanos, acreditavam nesse mito. Mas isso mostrou que não é bem assim. Virgílio mostrou que não era bem assim. Nasceu de forma diferente. O que ele diz? No livro 1, o varão Enésio, filho da deusa Vênus e do mortal Anquises, casado com Lavínia, ele era um Anquistala Enéas. Para todo mundo daquela terra, Júpiter, que também se chamava Jove, era o senhor de todos os deuses. Nos versos é citado: Aquilão, vento nordeste. Paulo fala desse fenômeno. Aquilão era quase uma divindade. Paulo falava isso. Virgílio descreve no livro 1 a ascendência de Júlio César. Então, aí que nasce a divindade de César. Este é o César da estirpe de Lulo. Lembra um cidadão aí que quer ser meio divino? Da estirpe de Lulo. Hic César et animis Luli. César veio de Luli, da alma de Luli, nasceu de Luli. Roma é Troia renascida, porque Eneida vinha lá de Troia que foi destruída, né? Reinos futuros de Troia, seria Roma. Roma realmente assume esse poder extraordinário. Enéas é guerreiro piedoso, Pio Aenéas, e que é a raiz da divindade do imperador dos imperadores, vindo de Ilho, Troia, e associa a Gênesis
Júlia, a família Júlia que pertence a Júlio César e Augusto Otávio. Cita César de Troia, que designa o imperador Otaviano Augusto, da família Júlia, descendente de Enéas, o herói divino. Você vê como é que é o nascimento de Roma? E como se cria ali a plenitude do tempo? A plenitude do tempo com um Deus estranho, né? Paulo fala, um Deus inventado lá por ele. E Paulo diz que essa é a plenitude do tempo em que Deus, chegando à plenitude do tempo, enviou Jesus. Do ponto de vista nosso, seria assim, Jesus diria que tivesse um Jeremias, né? Um Isaías. Não. 400 anos de silêncio, profetas, filósofos seriam os profetas pagãos, filósofos, poetas, Cícero, Virgílio, e o sábio da China, já existia, aqueles pensadores chineses e tal. Jesus vem nessa época. Nós pensamos assim, né? Devia ser no tempo de Jeremias, né? De Isaías, né? Mas não, 400 anos de silêncio. O silêncio é uma linguagem de Deus para preparar a pessoa, até mesmo a resistência da fé, porque com o silêncio, muitos judeus podiam desistir, mas ficaram firmes ali. Vigílio anuncia por meio de Otaviano o reino paz de Augusto. Nem tudo o tempo que Paulo se refere, é essa aí. Paulo iria aproveitar dessa paz, porque Paulo também fez uso da paz do Pax Romano, ele viajou para tudo quanto é lado, naquelas estradas romanas que eram bem feitas. Eu visitei Roma, tem umas estradas bem feitas, viu? Pavimentada, direitinho, até hoje, imagina. Fazendo suas viagens missionárias por todo o Império. Foi o período amigos, ondas amigas, na época do período de ouro do Império de Augusto. Paulo se aproveitou desse Império Augusto de paz para anunciar o Evangelho. Ele até tinha cidadania romana, então você imagina. Paz, legal, e Paulo viajava tranquilo. Flaviano é o herói dessa plenitude do tempo. Prometido 1000 vezes. Este é o César da estipe de Júlio. Né? Otávio era um imperador da estipe de Júlio, que era divino. Outro nome para Ascânio, filho de Enéas, e Creusa, filho de Priano, rei de Troia. César Augusto, de origem divina, que o século de ouro restaurará. Você vê que Virgílio fez essa profecia bonita e muita gente. O judeu falava assim, não é romano não, é judeu. Era também judeu. Você vê que tinha esse paradoxo, esse império, esse período de paz, esse período de novidade. Então, vinha esse tipo de luta, né? Ascânio, filho de Enéas, de Creusa, filha de Priamo, rei de Troia, e depois de uma divindade e tal, vinha este, César Augusto, de origem divina, que o século de ouro restaurará. E você acredita que teve mesmo o século de ouro de Roma? Veio esse período. Mas nesse período, que Paulo chama de plenitude do tempo, quem aparece? Jesus. Veja só, não é interessante?